não ia falar sobre isso hoje. Mas quando eu vi a notícia, tudo que eu consegui pensar foram em todas aquelas pessoas que vivem me mandando mensagem e perguntando: mas e o André Iannone? Então sim, esse vídeo é pra você. Porque o André Iannone, ele tá de volta. Mas calma, calma, porque não é uma volta assim tão permanente. Ele tá de volta porque a VR-46 precisava de um piloto para substituir o Fábio de Gianantonio. Aliás, ela precisa de um piloto para substituir o Fábio de Gianantonio nos GPs da Malásia e da Comunidade Valenciana, que são as duas últimas provas de 2024, e ela confirmou logo depois do GP da Tailândia que o André Iannone foi escolhido para correr em Sepang. A gente ainda não sabe, pode ser que ele fique também em Valência, mas a informação que a gente tem nesse momento é que ele foi o escolhido para correr com a equipe do Valentino Rossi na próxima etapa, que é na Malásia. Eu achei um pouco curioso que ele tá voltando justamente no local do crime, né? Por quê? Se você não lembra, vamos lá ao histórico. André Iannone é um cara que teve uma carreira ali, né? Longa até, ele fez mais de 100 GPs na MotoGP, mas ele tá afastado. A última corrida dele foi o GP de Valência de 2019, e ele tá afastado porque ele precisou cumprir um gancho de 4 anos por doping. E o exame antidoping que condenou ele ao afastamento foi feito justamente na Malásia, em novembro de 2019. O Iannone nunca admitiu que ele fez uso de droga, né? Na verdade, o Iannone foi flagrado, ele testou positivo por uma substância chamada drostanolona, que é um esteroide anabolizante, que é um esteroide que é muito conhecido no fisiculturismo. É a mesma substância que em 2015 foi identificada no exame do Anderson Silva, lutador do UFC, que talvez os brasileiros se lembrem do nome por causa disso. Mas é uma substância muito comum no fisiculturismo por causa de crescimento muscular. O Iannone nunca admitiu que ele fez uso dessa droga, muito pelo contrário. A defesa dele alega, como sempre alegou, que ele foi contaminado por conta do consumo de uma carne num restaurante na Malásia. Só que a defesa do Iannone, nesse processo, foi extremamente ruim. Porque a defesa do Iannone, ela não arrumou um comprovante de um restaurante. Eles falam, né, na documentação do processo, que ele sequer conseguiu dizer qual era a carne que ele comeu. Então, assim, não falou se era um filé mignon, não falou nada. Tipo assim, eu comi uma carne. Pronto, ficou por isso mesmo. Então, eles simplesmente não conseguiram acatar a tese dele na defesa. Naquela época, eu cheguei a fazer uma reportagem pro Grande Prêmio, e eu conversei com veterinários, especialistas e tal. E eles me explicaram que essa defesa sequer faz sentido por uma questão bem específica. Quando você coloca um anabolizante num animal, né, para você ter esse crescimento muscular, não faz o menor sentido você colocar o anabolizante e você abater o animal logo em seguida, porque daí você não vai ter o efeito do anabolizante. Então você tem que botar o anabolizante, esperar o efeito do anabolizante e só depois você fazer o abate. E neste intervalo de tempo, a droga deixaria de ser detectável no animal e aí, por consequência, ela não seria transferida, né? Ela não contaminaria o ser humano que vai comer essa carne. Então não faria sentido essa tese de defesa em nenhuma circunstância. Mas, ainda que fizesse, a defesa do Iannone não foi satisfatória, no sentido de que ela não comprovou que ele teve no restaurante, ela não comprovou que ele comeu uma carne, ele não comprovou qual foi a carne que ele comeu, ela simplesmente jogou pro ar que tinha sido uma carne, e aí ninguém aceitou. Originalmente, a tese dele, a condenação dele tinha sido a 18 meses. A FIM tinha dado essa suspensão para ele de 18 meses, mas ele não achou justo, recorreu, e aí ele foi para a Corte Arbitral do Esporte. Só que no instante em que ele foi para a Corte Arbitral, quem também foi a Agência Mundial Antidoping, e aí a pena acabou sendo convertida para a pena máxima, né, que é essa suspensão de 4 anos. Na época, ele tinha sido anunciado pela Aprilia, ele ia correr com a Aprilia, e a Aprilia ficou do lado dele durante um tempão, a Aprilia ficou insistindo, esperando, a Aprilia esperou até literalmente o último momento, quando não tinha mais o que fazer, quando não tinha mais recurso, quando ele já tinha sido efetivamente suspenso por 4 anos, que a Aprilia teve que buscar uma outra solução. E aí o Iannone teve que pagar essa pena mesmo, e ele não tinha alternativa nenhuma, ele não podia participar de nenhuma atividade competitiva. A gente teve, não sei se vocês vão lembrar, o caso do Anthony West. A gente não tem muito caso de doping no Mundial, tá? Muita gente fala que é inclusive porque a gente também não tem muito teste antidoping por lá, o que também é uma verdade, os testes são muito escassos, não existe um acompanhamento muito frequente, então não dá pra dizer assim, ah, não, é porque é um esporte 100% limpo, ou se é exatamente porque é um esporte que a gente tem pouquíssimos testes. Mas o fato é que a gente não tem muitos positivos, a gente tem coisas muito escassas. Mas a gente teve muitos, muitos anos atrás o caso do Anthony West. O Anthony West, durante a suspensão dele, ele veio correr no Brasil. Ele veio correr no Brasil
porque ele veio correndo Superbike Brasil, que naquela época não era chancelado pela CBM. Hoje ele não é de novo, ele teve um período em que ele foi, hoje ele não é de novo, mas naquela época ele não era. E como ele não era chancelado pela CBM, como ele era uma liga independente, ele não estava sob o guarda-chuva de uma federação, né, de uma confederação, de um órgão que pudesse fazer algum tipo de controle. Então, nesse tipo de campeonato, ele meio que ficava fora do alcance da entidade que teria que controlar a participação dele num campeonato. Acontece que depois deu ruim para ele, porque eles foram lá e aumentaram a suspensão dele. Ele teve que, se eu não me engano, mais 6 meses por ter corrido por aqui. Então o Iannone não tinha alternativa, ele não podia efetivamente correr, ele não podia participar de nenhuma atividade competitiva de moto. Eu cheguei a falar sobre isso algumas vezes, pra mim teria sido o fim da carreira do Iannone, porque eu não conseguia imaginar que alguém... O Iannone já não era um garoto, né? Ele tinha 18, 20 anos. Ele já era um cara mais velho. Eu não conseguia imaginar que alguém ficasse tanto tempo parado, pudesse voltar sendo competitivo. Mesmo a gente considerando que o Iannone era um cara talentoso. Mas acontece que ele voltou sendo competitivo. Ele voltou pro Mundial do Superbike, né? Ele não conseguiu uma recolocação na MotoGP, o que eu acho absolutamente razoável, tá? Porque a gente tá falando do topo de uma categoria que tem tido muita renovação, numa categoria que é cada vez mais jovem, de uma categoria que tem uma base muito bem formada e que tem ali um caminho de jovens muito positivo, né? Que funciona muito bem. Então, naturalmente, ele não conseguiu uma recolocação. Mas ele conseguiu um caminho no Mundial do Superbike, numa equipe satélite da Ducati. E deu certo. Ele foi competitivo logo de cara. Ele venceu a corrida, ele conseguiu o pódio e ele fechou o campeonato há poucos dias na 8ª colocação no Mundial. Foi uma baita performance. E aí, quando veio a notícia de que o Fábio Di Giannantonio precisaria efetivamente passar por uma cirurgia e que ele teria que se afastar, surgiram algumas especulações de quem seria o piloto substituto. É claro que, como a gente tem visto nos últimos anos, o Mundial do Superbike virou meio que um local, né, onde você pinça pilotos para trazer para a MotoGP quando você precisa de um substituto. E aí, as alternativas. Álvaro Bautista, piloto da Ducati, Nicolo Bullega, piloto da Ducati, ele, Danilo Petrucci. Bautista é espanhol, os outros acho que tinham mais possibilidades por serem italianos, e a gente está falando da VR46. O Nicolo Bullega foi vice-campeão, ele brigou pelo campeonato com o Toprak Razgatlioglu, fez uma campanha fortíssima na temporada de estreia dele, então para mim ele merecia esse prêmio, mas tem um porém, porque o Nicolo Bullega ele foi integrante da academia de pilotos VR46 e ele saiu da VR46. Não tem nada público de que tenha sido uma saída tumultuada, de que tem um problema, de que tem um conflito e tudo mais, mas ele saiu da academia. Então talvez esse seja um motivo para não ser um Bullega. Sobraria Petrucci e Iannone. O Iannone sempre teve uma boa relação com o Valentino. Então, tinha essa inclinação de que poderia efetivamente ser o Iannone. E aí, no anúncio dessa segunda-feira, a gente tem isso muito bem claro colocado ali. Que além dele ser competitivo, ele é um amigo da VR46, ele é um amigo do Valentino e ele é um amigo do Alessio Sallucci, o último, que é, né, o amigo do Valentino e que é o diretor da VR46, da equipe VR46. Então, tá aí o Andrea Iannone de volta. Andrea Iannone tem experiência com a Ducati, ele chegou a correr com a Ducati de fábrica, mas claro, é uma Ducati diferente do que essa Ducati que tá aí hoje, né? É uma Ducati campeã. A Ducati que ele correu era uma Ducati que estava nesse processo, né? Já era uma Ducati nas mãos do Gigi Dall'Igna, mas ainda não era essa Ducati campeã, era uma Ducati que estava naqueles primeiros passos para se tornar essa moto de hoje, mas não era essa moto de hoje. Então tô curiosa para ver o que ele vai achar dessa moto, o que ele vai sentir de diferença daquela moto. Ele destacou também que ele ficou feliz de ter sido chamado, que ele sentiu que não era uma coisa que ele pudesse recusar, porque fazia muito tempo mesmo que ele não guiava uma MotoGP. Então, quando ele recebeu essa oportunidade, sem ter feito um teste, sem ter feito nada do tipo, quando ele recebeu o convite, sentiu que não podia recusar. Então, tô bem curiosa para ver como ele vai sair, né? De novo, a performance dele no Mundial do Superbike me surpreendeu bastante. Então, tô curiosa para saber como ele vai se sair na MotoGP. Espero que ele tenha cuidado com o que ele vai comer nesse fim de semana. Não volte no mesmo restaurante, né? Coma só, leva um salgadinho, umas bolachas, umas coisas industrializadas. Fica por ali, vai ser mais seguro. Come o que a equipe te oferecer, vai comer com todo mundo, que se todo mundo sobreviveu aos exames antidoping, você deve sobreviver também. Então espero que ele, né, passe tranquilo nessa história.
Mas, de certa forma, é uma oportunidade bacana. É um cara que teve um fim melancólico no campeonato, né? Se foi proposital, se não foi, pagou a pena dele, tá tudo certo, né? Isso aí já foi resolvido. Mas foi um fim ruim de uma carreira que era bacana. Tipo, ele era um cara competitivo, ele era um cara divertido, porque ele era um cara que atraía as pessoas, né? Pelo jeito Yanone de ser. Então, pela forma competitiva, claro, mas também pela personalidade dele. Então é bom que tenha, sei lá, uma última imagem, que se for essa a última imagem, que seja uma imagem um pouco melhor do que aquela que ficou, né? Do cara que teve que sair pela porta dos fundos por causa de uma situação como essa, né? Que saiu por um doping e nunca mais teve a oportunidade de voltar. Então, a VR46, o Valentino, o Útil e a galera toda estão dando a ele uma nova oportunidade de, quem sabe, se despedir da MotoGP de um jeito melhor. Agora, também é interessante porque ele é um cara que tem uma certa experiência ali com esse meio competitivo, né? Então, o Bulega, por exemplo, nunca tinha guiado uma MotoGP, então talvez ele não pudesse dar ali um palpite muito considerável em relação à evolução da moto ou coisas do gênero. A Ducati, vamos lembrar que ela não pôde fazer nenhuma prova com convidado esse ano, então ela não colocou o Michele Pirro para guiar em nenhum momento. Muita gente chegou até a cogitar que o Michele Pirro seria uma opção, porque como ele não pode correr como convidado, de repente a Ducati poderia colocar ele na moto e aí ajudá-lo a testar. Talvez até seja por isso que não teve nenhuma confirmação de quem vai correr na última etapa do ano. De repente pode ter essa oportunidade do Pirro correr para de repente algum desenvolvimento de 2025. Mas vamos ver como é que o Iannone se sai. Mas para você que estava aí aguardando ansiosamente o retorno de André Iannone, tá aí, ele tá de volta no fim de semana em Sepang. Então me conta, tá esperando o que de André Iannone nesse fim de semana? Me fala e a gente se vê depois. Valeu!